o Cícero é o filho do seu Ermar e a pessoa que me apresentou, o seu Ermar, o pai dele, né? Contou essas histórias que vocês ouviram. E eu estava conversando aqui nos bastidores com o Cícero e ele estava me contando umas histórias muito interessantes que ele ouviu da avó dele. E eu pedi para ele repetir isso aqui para vocês. Cícero, o que aconteceu? Isso foi na época do chupa-chupa? Foi depois já, né? Já foi no ano aproximadamente de 94, 95. Né? Hoje a minha avó está com 97 anos, né? Então ela deveria ter o quê? 70 mais ou menos. E aconteceu assim, ela mora próximo do Bonito, né? Na verdade é um lugar chamado Santo Antônio do Cumaru, que fica muito próximo do Bonito. É uma área de fazenda, onde ela morava, e ela morava no alto de um morro, né? Assim, uma área muito alta, e que tinha muitas plantações, não tinha energia elétrica, só tinha alguns moradores próximos que eram todos familiares. E foi numa noite de verão, mas que tinha chovido muito durante a tarde. E ao longe, assim, a minha avó estava na cozinha, como não tinha energia elétrica, ela percebeu um clarão nas poças de água no quintal. E aí ela disse, que luz é essa? E aí ela saiu pela janela para olhar. E ela percebeu que tinha uns holofotes distantes. Exatamente, aproximadamente uns 7 quilômetros de distância, que era onde morava o meu tio. E aí ela saiu no quintal e viu que tinham vários objetos que desciam e subiam, aproximadamente 12, 14 objetos. Ela descreveu o tamanho deles? Eram grandes, pequenos? Não, ela não soube descrever o tamanho deles, porque como eles estavam distantes, ela só conseguia ver os holofotes, né? As luzes. E aí ela chamou meu tio foi, olhou também, e os dois ficaram observando aquele movimento, né? Os objetos desciam e subiam. Aí, até que uma hora eles desapareceram. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, o meu tio que morava ao lado foi visitar a vovó e ele contou que ao lado da casa do terreno dele tinham muitas luzes exatamente nesse dia, nessa noite, né? E eram objetos que desciam e subiam. Eles diziam que eram muitos, que ele não conseguiu contar. Mas que ele ficou com tanto medo que ele trancou as portas da casa, era uma casa simples, uma casa de pau a pique, e ele só ficava observando pelas frestas da porta. Ele via que os objetos desciam e subiam na terreno ao lado, né, numa área de mata. E eles ficaram observando, aí meu tio estava até repreendendo os filhos, porque os filhos curiosos, né, queriam abrir a porta. Ele dizia, não abre a porta, fiquem aqui dentro. Até que os objetos foram embora. Isso foi mais ou menos no ano de 95, né, 94, 95. Aí, tempos depois, quando eu fui passar as férias lá, eu sempre gostei de estudar, de pesquisar essas coisas, eu fui conversar com as pessoas próximas, né? Aí o meu tio me contou que uns 4 dias depois desse ocorrido, apareceram umas pessoas lá, bem trajados, que diziam que eram pesquisadores das empresas de cimento e que queriam examinar aquele solo porque eles achavam que naquele solo tinha o mineral para fazer o produto deles. E que se eles permitissem, né, se o dono permitisse que eles pesquisassem aquele solo, eles poderiam comprar aquele terreno por um alto valor. E aí o dono permitiu, e eles foram lá e pesquisaram, mexeram lá, recolheram material, e disseram, olha, se tiver o que a gente procura aqui, a gente vai voltar para conversar com o senhor. E nunca mais eles voltaram lá. Ou seja, fizeram a pesquisa dele no lugar da ocorrência, né, deles, pesquisaram, recolheram o que tinha que recolher lá de algum tipo de evidência e foram embora. Exatamente. Os teus familiares chegaram a narrar o encontro de alguma marca, alguma coisa que pudesse estar ali na área em que os objetos apareceram? Eles foram atrás depois para olhar isso? Não. Inclusive eu perguntei, meus primos disseram que eles nem iam lá no terreno. Ficaram com medo, porque eles ficaram com medo, né? E aquele outro relato que tu contaste, acho que é mais anterior, tu me contaste também um relato da época do chupa-chupa, né? Sim, teve o relato, porque como esse fazia parte da região, ainda é próximo da região do Salgado, né, o município de Bonito, então assim, lá tinha muitos casos da ocorrência dessa aparição do chupa-chupa, né?
Então, assim, aconteciam muitos relatos lá. E aí o meu tio, ele estava no Igarapé, tomando banho, sozinho, porque como o Igarapé ficava relativamente próximo de todas as casas, que eram muitas casas dos familiares, ele foi para o Igarapé sozinho, por volta de 18 ou 30, mais ou menos, e ele disse que o objeto parou em cima do Igarapé onde ele estava. Só que assim, ele ficou assustado, ele pegou as roupas e saiu correndo, até chegou no pé de uma mangueira, né? Então ele ficou no tronco da mangueira escondido, aí o objeto seguiu ele até lá, ficou lá algum tempo e depois foi embora. Ele chegou a descrever a aparência do objeto? Não, ele disse que ele só correu porque quando ele viu as luzes parando em cima dele, ele saiu correndo. Ele viu que as luzes perseguiram ele até a mangueira. Aí, isso foi na época do chupa-chupa? Isso foi na época do chupa-chupa, mais ou menos na década de 70. E aí tem uma outra história que é acho que é das tuas tias, né? É, foi a minha tia e a minha mãe, que elas saíram à noite para fazer uma necessidade lá no quintal, e era uma região muito escura, né? Não tinha luz elétrica lá, e elas perceberam quando o objeto parou em cima do local onde elas estavam, né? Aí elas correram também para o tronco de uma árvore e ficaram lá escondidas, até que o objeto foi embora. Elas só saíram de lá quando o objeto foi embora. Isso foi na época do chupa-chupa também? Isso foi na época do chupa-chupa também. Tu tomaste conhecimento de alguma vítima das luzes, como tem, por exemplo, em Belém, né, a Dona Aurora? Tu tomaste conhecimento de alguém que foi atingido pelas luzes lá em Bonito? Lá no Bonito não, assim, até porque na época assim, não se fazia muito registro dessas ocorrências lá, né? Só assim, as pessoas contavam assim, fulano foi perseguido, fulano foi atacado, mas ninguém fazia assim, um registro mais, por exemplo, fotográfico, de alguém que foi perseguido ou atacado, né, alguma evidência física. Então, isso eles não faziam. Então, nunca tomei conhecimento de alguém que tivesse uma evidência física. É assim. possível que tenha havido, né, já que houveram observações tão provável. próximas, né? Mas o que não deve ter havido é uma atenção maior dos pesquisadores, né, ou até dos militares, talvez. Né? Sim, talvez eles até tenham feito e a gente não saiba, né? Exatamente, é né, provável. Cícero? E essa ocorrência aí da década de 90, é possível que tenha sido militares também, tenham ido lá, né? É possível. Ou pesquisadores. Agora, eles tomaram conhecimento muito rápido, né? Porque é uma área muito isolada. Mas também, pela descrição do relato, deve ter chamado a atenção de muitos moradores. Muita gente deve ter visto, porque se a minha avó viu a 7 km de distância, né? Então muita gente do entorno deve ter visto. Deve ter ficado apavorado.